Maravilha. Bom, Juliana, a gente sempre faz uma pergunta clichê para os nossos convidados, e essa pergunta é relacionada ao futebol, assim. Como que surgiu, assim, a sua paixão pelo futebol, pelo Colorado? Se foi de família, qual foi o que te influenciou a torcer pelo Colorado? E eu lembro que você falou no Twitter também que você tem uma simpatia pelo Corinthians e tal. Que surgiu aí essa paixão pelo futebol? Que fez despertar essa paixão pelo futebol? Olha, não vem de família. A família da minha mãe é da Bahia, então o meu avô, que torcia para o Vitória, enfim, não conseguiu passar para as filhas, para as 8 filhas, a mesma paixão pelo clube, porque tem essa dinâmica da distância, foram criadas no Rio Grande do Sul, né? Na época nem televisão direito tinha, então não conseguiram ter proximidade com o futebol. E o meu pai é um sujeito tão austero na vida, em todos os sentidos, que eu acho que gostar de futebol é uma coisa que não combina com ele, assim, seria um prazer mundano, assim, algo que não se coaduna muito com a imagem do meu pai, que é um cara, né, acha que qualquer tipo de divertimento é coisas que se dissociam, né, da imagem do gaúcho trabalhador, né, que tem uma vida sofrida, batalhadora. Então, o futebol para ele era uma coisa supérflua. Mas, quando o Inter ganhou a Copa do Brasil de 92, eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com uma reação letárgica, assim, dos meus vizinhos, né? Foi a primeira vez que eu vi uma comunhão de pessoas que se juntaram e vibraram sobre uma mesma coisa em comum. E eu fiquei pensando, por que as pessoas estão vibrando e cantando nesse entusiasmo? E aí disseram, porque o Colorado ganhou, o Inter ganhou. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, então deve ser uma coisa legal, porque foi uma situação que me criou uma analogia de que o Colorado ganhar significa as pessoas estarem felizes, e elas estarem felizes, elas estão em comunhão ali, são solidárias, brindam, ficam alegres, se abraçam. E aí esses meus vizinhos é que deram a primeira camiseta do Inter, porque viram que eu fiquei ali animada com a festinha que eles fizeram. Eu lembro que eu usava essa camiseta do Inter para cima e para baixo, inclusive todas as minhas festinhas de criança que eu tenho registro, eu tô com a mesma camiseta do Inter, uma camiseta feinha de algodão, meio surrada, já deve ter vindo de alguém antes de ter chegado em mim, e eu gostava muito do Colorado. Mas eu cresci, né, a despeito de ter nascido nos anos 80, eu cresci efetivamente na década de 90, e eu, como dizia também o Luiz Fernando Veríssimo, posso me considerar uma heroína, porque passei aí quase incólume na década de 90, assim, foi muito sofrido ser colorado nesse período, e eu vou confessar uma coisa que eu acho que eu nunca disse aqui, mas eu dei uma flertada com o Grêmio quando eu estava na 7ª série, e não me culpem, porque era uma avalanche de derrota, né? Não era só a derrota do Inter, eram conquistas... Era a vitória do Grêmio também, né? Oi? O Grêmio foi campeão, ganhou muitos títulos na época, na década de 90, ganhou, né? Mundial, foi vice no Mundial, enfim, né? Estava ali em ascensão. E os meus colegas, enfim, vários no ensino fundamental eram gremistas, eram de torcidas organizadas, eu achava legal, mas, enfim, me mantive colorada a despeito de ter dado uma pequena flertada com o Grêmio. Mas como mulher também, não ter sido socializada jogando futebol, né, nem na sociabilidade dos homens, que normalmente inclui também assistir, acompanhar futebol, eu tive um tempo bastante apartada de acompanhar, né? Não tinha em casa, a gente não assistia jogos no final de semana, então o Inter também não nos trazia muita motivação para procurar acompanhar o time, e aí eu passei um tempo acompanhando muito pouco, torcendo muito eventualmente. Quando eu fui fazer ensino médio, eu, inclusive, estudei numa escola, que é a escola que o Brizola estudou e que grandes celebridades da esquerda gaúcha estudaram, que chama Júlio de Castilhos, mais conhecido como Julinho também. A Luciana Genro estudou lá, a Elis Regina estudou lá. É a maior escola pública do estado, é uma cidade, ela tem 5 mil e poucos alunos, uma escola, inclusive, com
que os pais não querem que os filhos estudem porque a tradição é que lá saem pessoas que usam drogas, que tocam em bandas de rock gaúcho e que viram militantes de esquerda. Bom, fui parar nessa escola, porque quando a gente sai da 8ª série, a Secretaria de Educação manda uma carta e a gente coloca por ordem de prioridade as escolas que a gente quer estudar no ensino médio. E aí a Secretaria vai alocando a gente por disponibilidade de vaga. Aí todos os adolescentes mentem para os pais, eu também menti para minha mãe, se ela estiver ouvindo, bom, eu contei essa história esses tempos ao vivo também, ela descobriu isso pela avalanche de lives, que eu menti para minha mãe que eu tinha colocado as escolas técnicas em primeiro lugar, mas na verdade eu coloquei o Julinho em primeiro lugar, porque eu era louca para estudar naquela escola. E aí, como era também uma escola pública, e tem um recorte de classe no futebol gaúcho, a despeito dos gremistas negarem, os anos que eu fiz ensino médio, entre 2004 e 2006, foram os anos, né, que o Inter ganhou, recém tinha saído, né, no meio disso, na verdade, saiu de um campeonato brasileiro bastante questionável, né, no vice-campeonato, já existia ali uma mágoa com o Corinthians, ganhou a Libertadores do São Paulo, depois jogou e ganhou o Mundial, e a escola parou, assim, foram esses 3 anos, em geral, o Inter jogou, disputou grandes campeonatos, os jogos do Mundial eram de manhã, e aí eu lembro que o colégio suspendia as aulas, todo mundo descia para o pátio e assistir o telão, e ali me despertou novamente a disposição de torcer para o Inter, eu acho que novamente por essa construção da comunhão da torcida comum, né? Esse elemento místico de partilhar um sentimento comum com gente que a gente nem conhece muito, ou nem tem muita proximidade, mas que naquele momento do gol é inevitável, um abraço, é uma coisa que me cativa muito. Quando eu entrei na universidade um ano depois, aí que eu identifiquei que aquilo que meio construiu a minha sociabilidade em geral, fora nos anos 90, mas na escola, os meus colegas, ainda que não torcessem muito, que eram colorados, na universidade a composição social mudou completamente, todo mundo era gremista. E aí eu entrei na universidade em 2007, o Grêmio estava jogando aquela Libertadores que ele perdeu para o Boca na final, e eu tinha uma disciplina na quarta noite que não existia porque todo mundo torcia para o Grêmio. E aí eu descobri que ali a minha vida mudou, porque eu entrei numa universidade pública e tinha uma composição social distinta, e desde lá eu tenho um relacionamento, enfim, diferente, né, por conta da militância, de ter feito universidade, que eu tenho muito mais contato com gremistas do que colorados, e isso reafirma um pouco uma clivagem social. Mas aí, depois de um breve interregno, ali em 2007, em 2008 eu namorei um cara que eu gostei muito, que eu chamo de Paulo I, porque depois eu tive um segundo namorado que era Paulo também, eu gosto de Paulo, e o Paulo I era muito colorado, e foi com o Paulo I que eu passei a frequentar estádios, e aí foi enfim, a finalização do amor derradeiro, assim, e aí eu me apaixonei muito por estádio, e aí passei a acompanhar muito mais os campeonatos, descobri muita coisa, inclusive do Brasil, por campeonato brasileiro. É engraçado, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não sei se era porque a gente era gaúcho, mas eu não sabia, assim, os estados do Brasil. Eu não sabia nem o que era estado, o que era capital. Tem muita coisa que eu sei por causa do campeonato brasileiro. Eu sei o que é o Ceará, porque eu fui descobrir o que era o estado, porque tinha um time Ceará que jogava no campeonato brasileiro. E aí, depois disso, eu vim para São Paulo, em 2012, e aí é muito difícil, como eu falei, acompanhar o time quando você está num lugar que você não assiste o Globo Esporte, enfim, que você não respira ali as contratações e tal. E aí eu sempre tive também uma queda pelo Corinthians, porque eu tinha vontade de torcer para o time que a maioria das pessoas torcia. Porque era muito solitário ser colorada, principalmente ser colorada depois da universidade, convivendo com amigos, enfim, da classe média, porto-alegrense, gaúcha, que em geral não torcia para o Inter. Inclusive, o jogo contra o Mazembe, eu assisti num bar praticamente de gremistas, porque até existiam colorados, mas colorados em geral não são tão assíduos torcedores, pelo menos os meus amigos. E aí eu pensei, eu vou para São Paulo, mas eu quero torcer para o time que todo mundo torce, porque eu nunca mais quero viver de forma solitária, assim, quero ir num bar sozinha assistir meu time jogar. E aí eu passei a acompanhar um pouco mais o Corinthians, mas, enfim, sempre que jogava com o Inter, né, em última instância, o Inter é o meu time, assim, né, tenho preferência pelo Inter, embora aqui acompanhe, vá no estádio assistir jogos do Corinthians. Mas, recentemente, aí para encerrar,
Não sei se vocês conhecem o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, é colorado, Sim, e a gente sim. é amigo desde a época da faculdade, e aí tem uma outra amiga nossa do PCdoB também, que tinha uma tarefa na coordenação de juventude da CTB, que é colorada. Enfim, muita gente por tarefas nacionais na militância vieram atuar em São Paulo, eram colorados, a gente se conhecia do Rio Grande do Sul, e a gente montou um grupo de colorados comunistas em São Paulo, e foi também que reacendeu me reaproximou do Inter, e aí nesses últimos anos a gente tem acompanhado muito mais nesse grupo, e é o que hoje me faz ter estou muito mais acompanhante do jogo, e também foi isso que desenvolveu uma piada, que agora, né, a velocidade da internet torna as coisas muito rápidas, mas a piada que o Jones Manuel, o Mick Jagger do futebol, se desdobrou num jogo do Inter. O Jones Manuel, aquele youtuber, estava passando um tempo na minha casa, e aí eu levei ele para assistir a final, Inter e Corinthians, na final do Brasileiro. Ele foi na casa do Juliano comigo, a gente colocou uma camiseta do Inter nele, bateu um monte de foto, e o Inter perdeu, e desde lá qualquer camiseta de time que ele coloca, o time perde. E aí começou num jogo do Inter. Então é isso, assim, é essa relação, assim, às vezes mais assídua, às vezes um pouco mais distante, mas tentando me manter aí acompanhando na medida do possível, entre a política e as outras coisas da vida, também o futebol, porque é essa coisa que desperta essa emoção e essa partilha de coisas que são imensuráveis, né? Que só quem torce, quem gosta de futebol sabe o que é sentir vontade de abraçar o mendigo quando tem gol do seu time, porque isso é emocionante.